ES Brasil recebe Oley Cardoso, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde. Ele vai falar sobre arboviroses, doenças causadas principalmente por mosquitos, como o Aedes aegypti e o maruim. Tudo bem, Oley? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para que a gente possa atualizar os dados de saúde aqui do Espírito Santo. Sobre as arboviroses, né? Elas são comuns em regiões de clima tropical, subtropical, como é o Espírito Santo, mas por que isso acontece? Então, as arboviroses, né, são doenças causadas principalmente por vetores, são mosquitos que transmitem doenças e elas estão voltadas principalmente para dengue, zika, chikungunya e agora o Oropuxi. Então, o Oropuxi, nós tivemos o primeiro caso em abril do ano passado, quando foi registrado. Então, a gente trabalha com essas doenças. A doença mais prevalente, né, dessas arboviroses é a dengue. E o mosquito Aedes aegypti, ele é preferencialmente de áreas tropicais, de climas quentes. Então, tanto que nós estamos vendo aí que essas mudanças climáticas favorecem aí o desenvolvimento do vetor. Então, não é uma doença que ela gosta de locais com a temperatura quente, né? Lógico que hoje se adaptou também. Nós víamos no passado que locais, como aqui no Espírito Santo, municípios que têm uma temperatura mais amena, né? Santa Teresa, as regiões serranas, nós demoramos a registrar casos de dengue nesses locais. Hoje, isso já é normal devido à adaptação do vetor. Sobre essa adaptação, né, e também nos últimos anos o aumento do número de casos, né? Por que isso vem acontecendo? Então, grandes questões que favorecem isso são principalmente as condições climáticas, como eu havia falado. Então, a gente tem um clima que mudou muito, então a gente está vendo chuvas intermitentes ou chuvas desastres, que isso também favorece porque fica criadouros, né, muito para o vetor. A questão da temperatura tem um outro ponto importante, porque adianta o ciclo do vetor. Normalmente o Aedes aegypti ele tem entre 7 e 10 dias, desde que o mosquito põe o ovo até a larva, que é o estágio semifinal ali, que depois tem a pupa, até o mosquito adulto. Com essa questão das mudanças climáticas, isso altera. Às vezes, com 7 dias, o vetor já está aí, o mosquito já está apto a voar, e aí é mais um mosquito a transmitir a doença. Então, normalmente, o que tem aumentado isso são fatores climáticos, a questão também da alta produção de descartáveis, né? A gente está vendo que cada vez mais isso é produzido e os cuidados que às vezes não são feitos de forma adequada. Então, a gente precisa sempre tomar esses cuidados com geradores de produtos que acabam sendo criadores do vetor. Então, tudo isso é potencial para que o Aedes aegypti encontre locais que são favoráveis para o seu desenvolvimento. E o controle dessas doenças, ele é difícil? Precisa muito do apoio da população? Como é que é esse diálogo, né? Então, o controle da dengue, zika, chikungunya, né, essas doenças vetoriais, ele não é um controle fácil. Porque se nós pensarmos, a dengue ela tem mais de 40 anos que nós estamos enfrentando isso. E o mosquito ele vai se adaptando. Cada vez ele se adapta a climas frios, que não é o comum, como ele é de clima tropical. Ele vai se adaptando. Antigamente, por exemplo, o vetor, o mosquito, ele só se proliferava em água limpa. Hoje isso já não é mais uma realidade. Ele se prolifera em água suja, em qualquer local que tenha condição. Então, hoje, isso é uma realidade que um controle não é fácil. Então, nós temos o controle mecânico, né, que é feito muito aí por qualquer pessoa que vai eliminar qualquer criador que não possa ser tratado. Tem a responsabilidade também do poder público. Nós aqui no Espírito Santo, por exemplo, estamos usando várias ferramentas para o controle vetorial, que é o BRI, que nós chamamos de borrifação residual intradomiciliar. Todos os prédios públicos, que são escola, unidade de saúde, esses locais de alto fluxo, nós utilizamos um produto que é feito ali a cada 90 dias, então 78 municípios capixabas estão aptos para fazer isso daí.
Nós temos armadilhas que são chamadas ovitrampas, então a gente coloca em locais estratégicos e a cada 7 dias é feita uma visita. Se caso aquela armadilha der positivo com ovo do Aedes aegypti, é feito um trabalho no raio de 200 metros, e tem outras atividades aí, como bloqueio de casos, que consiste em cortar o ciclo de transmissão. Então, quando você tem uma epidemia em um bairro de uma determinada cidade que está crescendo o número de notificações, normalmente a gente faz um bloqueio de casos, que é bomba costal motorizada. Muitas pessoas conhecem também o veículo fumacê, então são estratégias que são, na verdade, complementar. Mas o importante é que a gente coloque para a população que a grande responsabilidade, né, o maior papel, ele é meu, é seu, é do morador que está ali dentro do seu imóvel, ou seja, 75% a 80% dos focos são encontrados dentro das residências. Então, por isso que a gente coloca que o controle vetorial é uma estratégia desafiadora, né? Não é uma estratégia fácil. Orley, você poderia fazer um panorama das principais arboviroses no estado hoje, como estão, por exemplo, o número de casos da dengue, da urupuxo? Então, nós estamos aí praticamente há 2 meses e meio do ano, nós estamos hoje aí já quase no final do mês de março, e a gente está vendo que só neste ano nós já temos, em relação à dengue, 46 mil casos notificados, em menos de 3 meses. Nós estamos com cerca de 11 mil casos confirmados de dengue. Nós tivemos o problema em relação à urupuxo, que tem um ano que nós isolamos o primeiro caso no Espírito Santo. Nós chegamos a ter cerca de 900 casos numa semana de urupuxo. Então hoje a gente está numa redução tanto de dengue como de urupuxo. Nós estamos tendo uma queda, mas ainda não dá para dizer que é uma queda sustentável. A gente está sempre orientando que os cuidados têm que ser retomados, né? Ele tem que ser mantido para que a gente evite risco de uma grande epidemia. Então, nós temos também, só este ano, mais de 5 mil casos de urupuxo confirmados. Então, é uma doença que no ano passado, de abril até dezembro, nós confirmamos 5.400 casos. Esse ano, com menos de 3 meses, nós já estamos com quase 6 mil casos. Então, é um motivo de alerta, né, de preocupação. E outra questão, né, do panorama que você fala é o risco que nós temos pela reintrodução do sorotipo 3. Então, da dengue, nós identificamos há praticamente um mês 2 casos já de pessoas com sorotipo 3, e isso torna a população suscetível. Por quê? A maioria das pessoas já pegaram a dengue do tipo 1 e do tipo 2. E esse sorotipo 3, ele há mais de 10 anos não circulava no Espírito Santo. Então nós precisamos estar atentos, porque não é que esse sorotipo ele é tão mais grave do que o outro, mas ele, somado a quem já teve dengue tipo 1 ou tipo 2, ele pode se tornar uma gravidade maior em relação ao tipo do paciente. E o Estado está alerta a essa questão, por exemplo, de aumentar o número de demanda nas emergências, por exemplo? O Estado trabalha com um plano de contingência, né? Nós elaboramos um plano que ele tem 4 etapas, isso envolve vigilância, atenção primária e a assistência. Então a gente tem hoje, nós temos uma situação que ela é uma situação que está normalizada. Por exemplo, nós temos mais de 46 mil notificações, mas se nós pegarmos em percentual, nós temos uma queda de 75% dos casos graves, quando nós comparamos 2024 com 2025, nesses 2 meses e meio. Então é um cenário que ele aponta uma redução muito em vista do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Tudo um pouco disso que eu falei, das estratégias de controle do vetor. Na assistência, a gente tem focado muito nas capacitações dos profissionais, até porque nós tivemos essa doença, o urupuxo, que não era comum aqui para os nossos profissionais, então precisamos deixar eles capacitados. E também na questão de preparar salas de hidratação, porque nós sabemos que dengue, zika, chikungunya, né, não tem um tratamento específico. Então, se nós hidratarmos o paciente de forma adequada e no tempo certo, nós conseguimos salvar vidas. Então, esse plano ele integra esses 4 eixos que ele consegue nos posicionar em cada situação para que a gente mantenha de uma forma equilibrada. Mas sobre ações específicas, né? O Estado entregou testes rápidos para os municípios, né? Incentiva a vacinação, realiza mutirões quando necessário. Quais são essas ações assim que a população vê na prática do Estado?
para a contenção do aumento dos casos de arbovirose? Além dessas ações que algumas são rotineiras, como bloqueio de casa, visita a ponto estratégico, visita do agente, esse ano foi implementado as ovitrampas e o BRI, que é a borrifação residual intradomiciliar, e as ovitrampas, que são as armadilhas. A gente tem outras estratégias que é muito trabalhar com a mobilização social. Então nós temos um trabalho que agora o Corpo de Bombeiros também está junto conosco nesse momento que o governador Renato Casagrande traz aí, junto com o secretário Thiago Hoffmann, né, esse modelo do CICC, para que a gente trabalhasse integrado. Então nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, temos SEAG, nós temos o COSEMES, que representa os secretários municipais, e o trabalho de mobilização, de sensibilização com a população, ele tem sido feito praticamente de forma rotineira. Então, alguns municípios trabalham nos finais de semana, de forma intercalada, e tem ações pontuais que o Estado também elabora. Nós estamos agora preparando, em relação ao CICC, uma semana de mobilização que nós estamos organizando para que a gente ajude o município naquilo que não é contemplado por eles. O CICC que você comentou é o Centro Integrado de Comando e Controle, né? Quais são os próximos passos desse centro? Então, nós formamos no Centro de Comando e Controle a questão dos profissionais. Então nós instituímos um grupo de especialistas que ele está também nivelando a questão das capacitações que são para os médicos da rede pública, da rede privada. Nós temos essa semana de mobilização, nós estamos planejando também visitas em alguns pronto atendimento, estamos fazendo inspeções nos municípios, mas no nível de apoio técnico, na verdade, né? Não é uma supervisão de punição ao município, mas sim no apoio ali para que ele consiga executar suas ações. Então são ações intersetoriais e estamos também trabalhando na forma de um repasse financeiro para os municípios. Então foi destinado para os municípios cerca de R$2 milhões, e que nós estamos fazendo essa gestão junto com o município, ou seja, precisa focar na parte da assistência, que é a hidratação, que é a parte de olhar medicamento básico. Nós também temos a preparação dos kits, né, que são kits de hidratação, tem kits de medicamento, que são mais de 50 medicamentos básicos, né, que nós temos para repassar aos municípios. Então são várias estratégias que a gente vem fazendo, mas lembrando que, resumindo, a gente precisa sempre manter esse link direto com a população, que é essa parte do controle vetorial. Que eu sempre digo, se nós não deixamos o mosquito se tornar adulto, cumprir essa fase de ovo, larva, pupa e mosquito adulto, que é aquilo que nós chamamos de ciclo biológico do vetor, nós não vamos ter casos graves, nós não vamos ter pessoas internadas e nós não vamos ter óbito. Então, lembrando que em 2024, que terminou há pouco tempo, nós tivemos 42 óbitos e 2023 foram praticamente 100 pessoas que morreram. Então, ainda tem uma letalidade alta que dá para controlar, simplesmente não deixando o mosquito se proliferar. Bom, Orley, encerrando, né, sobre esse assunto da arbovirose, tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? O que eu gostaria de dizer assim, nós temos uma ferramenta importante para o público de 10 a 14 anos, que é a vacina. Então essa vacina ela não está liberada para todos os públicos, né? Nós temos aí uma limitação pelo laboratório, e aí nós precisamos que os municípios que têm esse público aí de 10 a 14 anos procurem para ser vacinado, né? Lembrando que é uma vacina que protege aí, né? Nós temos essa reintrodução do sorotipo 3, e tirando o grupo de idosos, esse público de 10 a 14 anos é comprovado as pessoas que mais podem morrer devido às arboviroses. Então a gente precisa orientar tanto na procurar a vacinação, quem tem algum tipo de sintoma, né, como febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, procurar imediatamente a saúde e começar a se hidratar. Acho que são orientações que devem ser feitas, e aquilo que nós já comentamos aqui, que é cada um cuidar e fazer o autocuidado em relação à eliminação de vetores de foco, que na verdade pode ser um criador para o mosquito. Bom, muito obrigada, Orley, pela sua presença, né? Agradeço, né, a oportunidade, de nós estarmos colocando a situação de transparência, né, como é um pré-requisito do nosso governo, de estar deixando a população atualizada do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, de poder contar aí com o apoio de cada cidadão capixaba.
Para você de casa que quer acompanhar esse e outros assuntos, acesse o nosso site sbrasil.com.br.